Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e sejam bem-vindos também de volta ao nosso curso de informática básica e nós vamos prosseguir com a aula, né? Nós tínhamos terminado na aula passada e hoje nós vamos falar do hardware. Para você que não é inscrito, pode se inscreva aí no canal, também deixa um like, ativa no sino para que tenha mais notificações das próximas. A primeira pergunta é: o que é hardware? Nós, na aula anterior, nós já falamos de todos esses conceitos, já falamos de hardware, já falamos de software, já falamos também de dados, já falamos de alguns componentes básicos, porque a aula passada foi uma aula introdutória no geral. Então, a partir desta aula, nós vamos começar a detalhar passo a passo. Já nesse caso, vamos começar já nessa aula a falar só simplesmente de hardware. Então, na questão anterior que eu dava, o que é hardware? Hardware é a parte física dos nossos computadores. Toda aquela parte física do nosso computador é denominada hardware. E nesse mesmo hardware, como eu estava a dizer, é tudo aquilo que nós podemos pegar. Então, toda aquela carcaça, assim posso dizer, de fora é denominado hardware. Mouse, teclados. Até na aula passada eu acredito muito bem que deixamos aí exemplos claros. Para você que não viu a aula passada, é só pressionar, passar para o card ou no link que está na descrição do vídeo para você tentar acompanhar e se contextualizar. Porque se você veio de paraquedas vai ser um pouco difícil aprender de fato o que nós estamos aqui a falar. Mas se você já está conosco, já está nos seguir, fica ainda mais fácil acompanhar o curso completo. No hardware, nós temos o gabinete. O gabinete é a caixa, né, onde vai ter todos os componentes lá dentro que podem fazer funcionar o computador. E isso nós chamamos de gabinete. Em primeiro, nós sabemos que temos tipos de computador. Ou temos computadores por aí, temos notebooks e temos desktop. Temos computadores portáteis de mesa, que são abre-fechas, aqueles assim, né? E temos os computadores de mesa. Então, o que tem gabinete são os computadores de mesa. E os computadores de mesa são mais usados ou indicados para escritórios ou em casa, um computador fixo de casa. Estes computadores eles vêm consigo um gabinete, vem monitor, teclados e mouse externo. Enquanto que nos computadores, netbooks ou laptops, nós temos tudo integrado, está tudo junto. Tem lá o mouse, teclado e uma tela, né? Ou seja, que é no caso do nosso monitor que nós vamos ver tudo que vamos fazendo, né? Nesse caso. A parte do hardware é tudo aquilo já que eu acabei de falar. E dentro do gabinete, né, nós vamos encontrar CPU ou processador, né, vamos encontrar que já nesse caso é o cérebro do computador. Vamos encontrar a memória RAM, que ajuda na velocidade e no desempenho do próprio computador. Vamos encontrar o HD ou SSD e também é bem provável encontrar os dois, o HD e encontrar o SSD. O SSD serve para instalar programas e o HD só para armazenar ficheiros. Mas já computadores que simplesmente podemos encontrar SSD, mas sem se esquecer que essas duas estruturas se referem a estruturas de armazenamento de memória. E também nós vamos encontrar placa-mãe. A placa-mãe é a principal que conecta todas as portas. Onde estará o CPU, onde estará a memória RAM, onde estará o HD ou o SSD. Tudo isso fica dentro da placa-mãe. E também os cabos, assim como os mouses, os teclados. As entradas saem diretamente a partir da placa-mãe. E depois, dentro da placa-mãe, nós vamos encontrar uma entrada de fonte de alimentação. A fonte de alimentação é onde entra corrente. Por exemplo, o local onde nós colocamos para que a corrente saia da nossa tomada para alimentar a placa. Então, isso nós chamamos de fonte de alimentação. E também nós já vemos de encontrar placa de vídeo
E essa placa de vídeo, muitas das vezes, nós usamos para jogos, para jogar no computador com mais desempenho, né? Para facilitar o desempenho do computador. E nós também, para trabalhar com eles como designs, muita coisa, editar vídeos, né? Então usa-se essa placa de vídeo. Há computadores que até têm uma placa de vídeo incorporada, né? Mas que não é tão avançada quanto a uma externa que alguém pode conectar, né? Então, também uma placa de vídeo nós podemos encontrar. Dentro do gabinete tem todos os elementos para fazer funcionar o computador. Por exemplo, o CPU, que é o cérebro que manda tudo ali no computador, está onde está dentro do gabinete. Se for no netbook, está tudo enquadrado aí mesmo naquela caixinha, né? Mas se for no desktop ou computadores de mesa, nós podemos encontrar o CPU e os outros componentes lá mesmo dentro. Dispositivos de entrada. Vamos passar para os dispositivos de entrada. Nos dispositivos de entrada, nós podemos encontrar, são todos aqueles que são independentes ou são nossos auxiliares, nesse caso. Por exemplo, para eu gravar um vídeo, um desktop não vem preparado para gravar, para ter uma câmera para gravar vídeos. Não vem. E um desktop ou um gabinete não vem vinculado a uma webcam, uma câmera. Não vem. E também não vem com uma máquina para scanner. Não vem com uma impressora. E não vem com microfone. Até um e outro pode ter talvez um microfonezinho e um alto-falante, né? Só para manter. Mas muitas das vezes não vem esses componentes. Então, os dispositivos de entrada são todos aqueles que vão permitir que nos auxilie no uso, né? Estamos a falar da webcam, vai nos auxiliar ao quê? A obtermos imagens para que o outro consiga nos ver do outro lado a partir de conexões de internet, via Skype, WhatsApp e tudo mais, etc. E o mouse vai nos ajudar ao quê? Na interação do computador. Ninguém usa, pode-se usar simplesmente com teclados, mas ninguém pode usar o computador. Sem um mouse, por exemplo, fica muito difícil de usar. Alguns usam, mas não é recomendado. Também não pode fazer isso. E o computador tem que usar com o mouse. Então, o que significa que o mouse é um dos dispositivos de entrada, porque facilita nos nossos trabalhos lá dentro do sistema. E temos o microfone. O microfone também podemos ter um pequenininho microfone para nos ajudar a nos comunicar com as outras pessoas que estão do outro lado. Então, para quando a gente falar, a outra pessoa conseguir ouvir. Também faz parte dos dispositivos de entrada. Teclados. Também temos teclados externos que são fora do gabinete. Os teclados externos nos auxiliam para o quê? Para facilitar na escrita. Sem teclado, sem mouse, simplesmente não vamos conseguir usar o computador. Também é um dispositivo de entrada. Esses dispositivos de entrada servem para enviar informações para o computador. Quando alguém pressiona num teclado, mexe no mouse, está a dar um comando ao sistema e o sistema está a reconhecer. Então, esses dispositivos é que facilitam. E temos também os dispositivos de saída. Os dispositivos de saída temos monitor, né? Temos impressora, temos caixa de som, né? Ou um alto-falante ou caixa de som. Alto-falante e caixa de som é a mesma coisa. A diferença são as regiões, né? No Brasil chama-se caixa de som. Em Portugal, Moçambique, Angola, fala-se alto-falante. Então, os dispositivos de saída, eles mostram a informação que os comandos deram. Se, por exemplo, eu aciono um teclado, quem vai me mostrar aquela tecla que eu pressionei é o monitor. Automaticamente é um dispositivo de saída. Quando eu mexer no mouse, tocar numa música, por exemplo, que está dentro do sistema do computador, a música, quando começar a tocar, significa que eu dei um comando através do mouse, que é um dispositivo de entrada, dei um duplo clique, música quando começou a tocar, então o som saiu através de um dispositivo de saída. E impressora.
Vamos supor que eu esteja a fazer aqui um documento, né? Estou a escrever, estou a fazer. Nós depois durante o curso, vamos aprender como escrever no Word. E então, vamos supor que eu fiz aqui um documento. E neste documento eu já digitei. E depois, como é que eu vou imprimir aquele documento para eu poder submeter no local onde eu quero? É através do quê? Da impressora, que a impressora é um dos dispositivos de saída. E também existem os dispositivos de entrada e de saída junto. Já tem a dupla função, que temos os pendrives, que são as flashes, nós aqui chamamos de flash, mas chamam-se de pendrives. Temos HDs ou SSDs externos, nesse caso. Os que estão dentro do computador são internos, que fazem funcionar o sistema. Mas também podemos ter externos. E temos teclas sensíveis ao toque. Essas teclas são teclas que nós podemos adicionar, né, como uma das funcionalidades adicionais para poder fazer desenhos. Você faz desenhos manualmente, o computador está a captar aquela informação. Então, também faz parte dos dispositivos de entrada e de saída. Por que são chamados de dispositivos de entrada e também de saída? Porque eles podem levar dados de fora para dentro, assim como eles também podem tirar os dados. Vamos supor, é um pendrive. Eu posso tirar um documento de um computador, já nesse caso já tirei. Naquele momento eu usei como um dispositivo de saída. E vou levar o mesmo pendrive, introduzir no outro computador, vou tirar aquela informação do pendrive para o computador. Nesse caso já está a ser um dispositivo de entrada. A HD externo funciona do mesmo jeito como pendrive, é exatamente a mesma coisa. Você tira ficheiros de um lugar e coloca do outro lado. E pode tirar também, da mesma forma, também pode tirar o ficheiro do computador para outro lugar. Exatamente a mesma coisa. Como cuidar do hardware dos nossos computadores? Os nossos computadores, a principal caixa, o que faz funcionar mesmo, como todos vocês sabem, eu estou repetindo desde nesse vídeo, é o hardware, porque hardware é que une tudo. Então, se o hardware tiver dificuldades ou tiver problemas, significa que nós também teremos problema nos sistemas. Podemos ter superaquecimentos quando não serem bem cuidados, né? Ter falha nos teclados, podemos ter falhas no mouse, podemos ter erro de entrada de dispositivos também de entrada, que, por exemplo, podem ter poeira e você conecta e não consegue usar o mouse ou não consegue usar qualquer pendrive ou alguma coisa por causa do mau uso da má conservação do hardware. Então, neste caso, o principal é evitar poeiras e umidade. Não pode deixar num lugar úmido e nem num lugar cheio de poeira. Tem que sempre limpar e não deixar num lugar úmido. Não pode forçar cabos ou conectores. Vamos supor que tenho cabo um pendrive, não está a entrar, você começa a pressionar, ele pode danificar a própria entrada e isso vai fazer com que você tenha dificuldades das próximas vezes de conectar qualquer outro cabo lá. É muito recomendável, né, para usar um gabinete, tem que ter um estabilizador de corrente. Por quê? Porque os computadores de mesa não vêm com uma bateria como um notebook, que você carrega e fica a passear com ele. Os desktops, os computadores de mesa não são assim. Eles simplesmente dependem de corrente elétrica. Então tem que ter um estabilizador, porque energia vem, vai. Naquela oscilação é bem provável ter algum tipo de problema. Para garantir, é recomendado ter um estabilizador de corrente ou um no-break, né? Um no-break. É muito recomendado. E também tem que manter o computador limpo, né? Não baixa isso que está fazendo sujeira, tudo mais. Manter o computador tudo ele bem limpinho para garantir todas as funcionalidades. E aí, eu acredito que agora você já sabe dos componentes básicos do computador, das componentes físicas. E peço para mim contar nos comentários quais desses componentes você já conhecia, já sabia o nome e sabia que era um hardware. Então, me deixa aí nos comentários para que eu possa saber também o vosso nível, né, de capacidade, para que das próximas vezes eu saiba que tenho pessoas um pouco mais atualizadas nesse caso, né? E na próxima aula nós vamos falar do software, nós vamos falar um pouquinho também do
software. E essa aula vai ficando por aqui e até a próxima aula.